Perfeito. Então, pessoal, todos sejam muito bem-vindos. Então, vamos dar a continuidade aqui na jornada de aprendizado do Desk. Então, o treinamento de hoje é um assunto muito esperado, tá? Que é o treinamento sobre atendimento. Então, como trazer a excelência no atendimento, através aqui das ferramentas da Agidesk. Então, o foco hoje é apresentar para vocês as ferramentas que um atendente tem à sua disposição, ok? Eu vou compartilhar minha tela com vocês para a gente seguir aqui com o nosso assunto. Lembrando que, caso vocês precisem fazer alguma pergunta, ficarem com alguma dúvida, os microfones eles estão mutados, tá? Porém, eu vou passar aqui um código para vocês, um link, na verdade, tá? Na qual vocês serão direcionados para um questionário e lá vocês podem, então, fazer as perguntas. Ao fim, então, do nosso treinamento, eu vou disponibilizar aqui um QR Code para vocês podem escaneá-lo e gerar o certificado, ok? Então, vamos lá, pessoal. Deixa eu dar um zoom aqui na minha tela para melhorar um pouco aqui a visualização para vocês. Então, iniciando aqui a nossa jornada de trabalho, vamos, então, fazer o login no nosso Agidesk de cada dia. Então, nos deparamos com a tela de agentes. Então, lembrando, né, que o agente é aquela pessoa que realiza os atendimentos. E o cliente, então, o cliente, ele solicita. Então, para que a gente possa dar início no nosso treinamento, eu vou rapidamente aqui, que não é muito o nosso foco, eu vou abrir aqui um atendimento para nós. Então, esse caminho o usuário faria habitualmente, então ele quer criar um usuário, alterar, enfim, vamos dizer que ele está com um problema de conexão Wi-Fi. Então ele vai abrir aqui o seu atendimento. Certo? Então ele vai colocar aqui a situação na qual ele está vivenciando e vai clicar para salvar e vai abrir o atendimento, ok? Então, nesta tela aqui, ele vai ter aqui o nome da pessoa, nome dele, né, que ele abriu. TI suporte é o atendimento que vai cair para esta equipe. Ele tem aqui o número gerado e ele tem aqui os prazos de SLA. Então, ele sabe quando a equipe de TI suporte vai iniciar e quando a equipe vai encerrar, tá? O programado. Então, lembrando que sempre todo e qualquer atendimento que é aberto, que é gerado, toda a interação, o cliente recebe um e-mail também. Então, ele pode fazer esta abertura pelo portal e depois ir acompanhando o andamento da sua solicitação por e-mail. Tá? Vamos voltar lá para a tela do agente. Então, o cliente não consegue fazer essa troca, né? Eu faço porque eu estou como administrador e agente, só para a gente simular. Vamos lá, a gente tem o nosso atendimento. Como é que eu faço para identificar um atendimento? Primeiro, eu posso vir aqui em visão geral. Em visão geral, eu tenho o cockpit. O cockpit, ele me traz aqui um resumo de como está a operação aqui da nossa empresa e das equipes que eu faço parte. Então, neste exemplo aqui, temos 41 novos atendimentos. Quando são novas tarefas, né? Aqui é uma espécie de um desenho de um scanin, são atendimentos que ninguém ainda começou a fazer, tá? Então, a gente simula aqui uma caixinha como se a gente fosse pegar um atendimento e iniciá-lo. Atendimentos em andamento, eu tenho quatro atendimentos que eu, Luiz, já estou fazendo. Se a gente notar aqui embaixo, ó, minhas equipes, esses números aqui vão ser os mesmos, tá? Porque são 41 atendimentos das equipes que eu faço parte. Então, se eu participo de 3, 4, 2 equipes, então ele vai fazer aqui a soma do que está pendente. Já o em andamento, ele não vai ser o mesmo, tá? Porque eu, Luiz, estou atendendo 4, mas no total das equipes que eu faço parte, temos 36 atendimentos em andamento. Ou seja, meus colegas também estão atendendo. Temos aqui na visão do Luiz, o Luiz não tem nada para hoje, nada para amanhã, nada para semana. Porém, ele tem 3 atendimentos que estão atrasados.
Caso eu queira visualizar quais são os atendimentos atrasados, eu vou clicar no número 3. E o Agidesk vai listar aqui todos os atendimentos que estão atrasados. Vamos pegar esse aqui, por exemplo. Por que esse aqui está atrasado? Porque eu tinha que encerrá-lo até o dia 17/12, então ele está bem atrasado. Tá? Então, focaria então nestes aqui que estão atrasados. Ok? Vamos voltar lá para a visualização geral. Tenho aqui 41 atendimentos, quero ver os que eu estou atendendo? Então, são 4. Também clico e eles serão listados, certo? Para eu iniciar um atendimento, então eu posso vir aqui no AgiHelp. Notem que aqui também, ó, os ícones eles se repetem. Então, caso vocês assim queiram, podem ocultar aquela barra de visualização e clicar somente aqui na lateral. Aí é um gosto pessoal. Eu vou clicar aqui no AgiHelp. A gente tem que prestar atenção. Inicialmente, pode ser que essa barra venha oculta. Ok? A gente tem que sempre deixar ela aberta. Por quê? Primeiro acesso de vocês, aqui vai estar nenhum resultado. Porque são meus atendimentos. Se eu estou logando pela primeira vez para iniciar o meu trabalho, nunca peguei nada, nenhum atendimento no Agidesk, não vai ter nada aqui. Então, a gente tem que cuidar. Então, vai aparecer aqui nenhum resultado. Eu vou pensar, está tranquilo meu dia. Quando, na verdade, ele não está tranquilo. Se a gente parar para ver, nós temos novos atendimentos 32. Ok? Então, não estava nada tranquilo meu dia. Então, para eu iniciar um atendimento, então a gente vai vir aqui na caixinha e o quê? Pegar um atendimento. Então, eu vou clicar aqui em novo atendimento e eu tenho aqui ó, o que a gente acabou de abrir. Então, para eu atender ele, basta eu clicar nele e eu já tenho aqui o atendimento. Vamos voltar um pouquinho antes aqui. Se eu sou um gestor e eu quero dizer que o Luiz tem que atender estes 4 atendimentos, ele pode selecionar os atendimentos, transferir, tá? E escolher aqui o responsável. Ok? Quando eu clicar em salvar, estes atendimentos aqui que eu selecionei, eles vão sair aqui de novos atendimentos e vão para onde? Vão para meus atendimentos. Mas meus atendimentos de quem? Lá do Luiz, lá do atendente que ele selecionar aqui. Ok? Então, é uma forma prática aqui de atribuir atendimentos. A gente não precisa clicar em um atendimento e definir o responsável. Posso fazer assim? Pode, tá? A gente sempre aqui vai ter 2 formas. Então, vocês vão pela que vocês se sentirem mais seguros. Então, vamos para este atendimento. Vou clicar no número do atendimento. O que a gente vai combinar aqui? Primeira coisa, a gente vai se atentar à parte superior para depois a parte inferior. Por que isso? Temos aqui ó, uma meta para iniciar o atendimento até o dia 10, às 17h02. Muitas das vezes a gente quer agilizar o atendimento do cliente. O que acontece? Eu vou ler aqui o que ele está fazendo e já vou sair atendendo. Só que eu esqueci um detalhe importantíssimo. Eu não iniciei, eu não tirei a situação de pendente para em atendimento. Por mais que a inteligência artificial venha avançando, ela ainda não consegue ler nosso pensamento, né? Então, se eu não informar aqui para o sistema que eu estou atendendo, o que vai acontecer? 17h13, vai aparecer aqui uma bolinha vermelha e vai ficar escrito atrasado, por mais que vocês já estejam 3 horas atendendo esse chamado. Então, para a gente não ter um indicador incorreto, ou até mesmo a gente se prejudicar aqui sem a necessidade, a gente vai, primeiro de tudo, antes de ler o que o cliente pediu, a gente vai alterar a situação para em atendimento. Aqui nós temos 2 formas de iniciar um atendimento. Vocês vão ter que entender qual a que se adapta melhor ao processo de vocês. A primeira, eu vou clicar nesse botão aqui, que é um cronômetro. Vocês estão vendo que ele está verdinho. Ele está verdinho por quê? A gente está dentro do prazo. Se já tivesse estourado aqui o prazo, tivesse 17h13, ele estaria vermelho. Então, quando eu clico nele, o que vai acontecer? O cronômetro vai disparar
a situação vai mudar automaticamente para em atendimento. A bolinha, se eu cumprir dentro do prazo estipulado, fica verde. E aqui a data e hora na qual a gente iniciou o processo. Aqui fica uma bolinha laranja e aqui fica escrito em atendimento. Automaticamente a Agidesk coloca o meu nome como responsável. Tá? Aqui é um cronômetro. Como é que funciona um cronômetro aí no nosso dia a dia, na nossa vida real aí? Se eu aperto para iniciar e nunca mais eu apertar para pausar, ele não vai pausar. Ele precisa de uma ação manual. O que eu quero dizer com isso? Iniciei o atendimento na sexta-feira, fui embora às 18 horas para casa. Se eu não pausar o atendimento, ele vai contar sábado, domingo, segunda, terça, até eu pausar ele. Ok? Então a gente tem que ter este controle. Ele vai ser um controle mais fidedigno, mas eu tenho que controlá-lo. Tá? Saí para o intervalo, parei para fazer outra atividade, eu vou pausar. Eu não quero usar o cronômetro, Luiz. Aqui a gente não quer usar o cronômetro. Qual que é a outra forma? Vocês podem vir aqui na situação, que nem eu vou fazer, e alterá-la para em atendimento. E a gente vai salvar. Notem aqui o aguardando e o responsável e a situação. Então, elas alteraram conforme eu falei para vocês. Então, nesse momento, eu informei para a Agidesk que eu estou atendendo e o cliente também tem esta noção, ok? Então, vamos para o nosso atendimento. Eu vou ler o que o cliente está solicitando e vou fazer. Se depende de um software externo ou outra situação, eu vou fazer, ok? Como é que a gente interage com o cliente? É muito importante isso e vocês devem prestar muita atenção para não se confundir. Quando eu quero conversar com o cliente, eu vou vir em responder. Ele já fica no lado esquerdo, porque eu estou me comunicando com quem? Com o cliente, ok? Então, para eu responder, eu respondo a quem? Ao cliente. Tá? Então, eu clico em responder. Ah, Luiz, mas agora ficou tapando o nome do cliente. Eu queria ver o nome dele. Todas as janelas no Agidesk, elas são flutuantes. Então, vocês estão vendo que tem aqui ó, uma setinha, uma cruzinha. Então, eu clico, mantenho pressionado e arrasto para o lado. Tá? Ah, agora ficou em cima de outra informação. Clica e arrasta. Ela não é fixa. Então, eu venho aqui e registro a informação e salvo. Ok? Então, a gente tem que prestar muita atenção. Os botões aqui são próximos. E o registro interno, para que serve? O registro interno fica do lado direito. Eu estou me comunicando com quem? Com a minha equipe. O registro interno é para eu fazer um registro para a minha equipe. E aí não vamos se confundir. Um é para falar com o cliente e o outro com a equipe. Então, notem que a tela aqui de responder ao cliente e a tela de registro interno são bem similares, tá? Para facilitar o entendimento. Vocês não ter que memorizar como faz para um e como faz para o outro, é exatamente igual. Então, quero mais informações para seguir aqui, tá? Mas é o Wi-Fi de onde? Ah, então, responder ao cliente. Vamos colocar aqui. Prezado, preciso saber em qual andar. Escrevi aqui a minha informação. Lembrando que eu posso editar, posso colocar em negrito, posso colocar emojis, posso fazer várias interações aqui personalizadas. Posso também trabalhar com modelos de resposta. Então, o que é um modelinho aqui de resposta? Eu posso criar, já deixar pré-definido, tá? Situações na qual eu não preciso mais digitar. Então, se eu tenho que estar sempre respondendo um textão igual, eu tenho que estar tirando prints de tela, basta eu vir aqui e clicar que o Agidesk vai colocar aqui as informações que a gente pediu, ok? Pode ser imagem, pode ser texto, pode ser o que vocês acharem melhor, tá? Mas nesse exemplo aqui, eu vou colocar só que eu preciso saber o andar.
Muito importante aqui, quando eu respondo para o cliente, eu tenho que informar o Agidesk que o atendimento saiu da minha mão e ele está dependendo do cliente. Tá? Por quê? A gente tem que encerrar o atendimento até o dia 11. Mas e se o cliente me responder lá no dia 17? Vai ficar o quê? O 10 e 13 atrasado. Mas a culpa não foi minha, porque eu estava aguardando o cliente. Então, se não depende de mim, eu informo para o Agidesk. Por quê? Porque ele vai suspender o prazo. Tá? Então, vocês não vão ficar com esse atraso na conta de vocês. Então, como é que a gente faz isso? Ó, alterar a situação do atendimento. Ah, eu não vou fazer aqui, mas aqui, ó, aguardando o cliente. Esqueci, era para eu ter colocado aqui. Salvei. Opa, não coloquei a duração. O campo duração, ele depende da configuração do ambiente de vocês, tá? Nesse ambiente de teste aqui que a gente está apresentando, nós colocamos que ele é obrigatório, mas pode ser que no de vocês não seja. Então vamos dizer que a gente ficou aqui 005 minutos analisando, tá? Então ele vai pegar a data de agora e vai subtrair aí 5 minutos. Se tem mais alguma... Não temos. Então, colocamos já aqui a informação. O que acontece? Eu deixei em atendimento. O Agidesk não tem como ler o nosso pensamento. Então, a gente vai... Esquecemos de colocar naquele momento ali onde eu expliquei. Então, eu vou clicar em situação e vou vir aqui e vou... Esse aqui é um ambiente de teste, tá, pessoal? Então, essas informações aqui, aguardando o bot, não vai ter no ambiente de vocês, tá? Mas o aguardando o cliente, sim. Então, eu vou clicar aqui em salvar, ele vai alterar e vai suspender o prazo. Ok? Tive um retorno do cliente, ele me respondeu. O que vai acontecer? O Agidesk vai alterar a situação para retorno do cliente. Tá? E eu não vou ficar, óbvio, eu não vou fazer uma pergunta para o cliente e vou ficar aqui parado nessa tela aqui, esperando ele me responder, né? A gente vai pegar outra chamada, a gente vai fazer outra atividade. Então, eu saio. Como é que eu vou acompanhar se eu tenho um retorno? Aqui pelo cockpit, ó. Eu não preciso, eu estou com 5 atendimentos, eu não preciso a cada 30 minutos, a cada 1 hora, ir lá, olhar, ver se o cliente respondeu. O Agidesk vai fazer isso para a gente. Então, ele vai me sinalizar aqui, ó. Você está atendendo 5 atendimentos. Dos 5, o cliente respondeu. Então, agora sim, eu vou clicar aqui nesse número 1. Ah, tá, beleza. Foi lá o Luiz. Vou clicar no atendimento e vou ver o que ele me respondeu. Ok? Então, para isso que serve aqui o responder. A gente interage com o cliente. Registro interno, a gente vai interagir com a nossa equipe. Então, eu vou clicar no registro interno. Tá? Então, vou sair de férias, não vou vir trabalhar amanhã, ou qualquer outra situação, ou eu quero deixar um registro. Então, por exemplo, cliente ciente que não existe lentidão, porém, não aceita. Ah, então, a gente veio aqui, né, levamos 5 minutos nessa informação e eu vou salvar. Então, a gente deixou aqui o registro para a nossa equipe. Se algum dia o cliente venha a reclamar, tem aqui a orientação que a gente já deixou. Tá? Então, temos desta opção. O que mais? Os prazos, pessoal. Então, ó, eu vou reativar, voltei a atender. Mas, por exemplo, digamos que ok, ele está com uma lentidão, a gente entrou em contato com o nosso fornecedor de internet, ele sinalizou que, de fato, tem um problema na região e que eles vão vir aqui na empresa daqui a 5 dias para resolver tudo. Só que eu não tenho 5 dias aqui e eu estou dependendo de um fornecedor. O que eu posso fazer? Eu posso clicar na situação e alterar ela para aguardando um fornecedor. Quando eu altero para aguardando o fornecedor, ele também suspende o prazo. E eu posso colocar também o registro interno, por exemplo, com esse exemplo que eu passei para vocês. O fornecedor informa que daqui a 5 dias vai trocar os equipamentos. Certo? Vamos reativar o nosso atendimento. E se
Aqui está dia 11, mas eu combinei, liguei para o cliente, cara, não consigo te entregar no dia 11, mas eu consigo te entregar no dia 30. Pode ser? Pode ser, a gente está combinado. Então o Agidesk ele não é engessado, porque imagina, o cliente já está de acordo, vocês estão de acordo, a gestão está de acordo, só que está dia 11, está tudo de acordo, todas as partes de acordo, mas vai ficar atrasado. Então por isso que eu posso clicar no dia 11, e eu vou clicar lá no dia 30, e vamos dizer o horário aqui que a gente combinou com o cliente. Então, a gente alterou manualmente a política aqui de SLA. Então, ao lado, ó, ele fica, se a gente repousar o mouse, indicando que foi modificado pelo agente. O Agidesk, ele não é uma ferramenta engessada. Então, se vão me perguntar, mas aqui a gente não tem o costume de fazer. Então, não faça. Tá? Então, mas daí vai ficar na mão do agente? Sim, mas se a orientação do gestor é para ele não fazer, ele não vai fazer. Então, se fizer, vai indicar aqui, e também tudo que é feito e clicado aqui neste painel do agente, fica um registro, fica um histórico. Então, por exemplo, o Luiz alterou do dia 10 para o dia 30. Não tem como dizer que não fez, está aqui, está até a tua fotinho, certo? Então, voltando aqui. Digamos que eu estou atendendo, eu tive que trocar lá para o dia 30 porque eu não estou conseguindo resolver isso aqui. Então, eu tive que pedir uma ajuda para um colega. Tá? Então, o meu colega Carlos veio aqui, eu já estou há 5 horas nesse atendimento, ele veio aqui me ajudar e ficou mais 5 horas. Quem que é o responsável desse atendimento? É o Luiz. Quantas horas a gente está contabilizando nesse atendimento? As 5 horas do Luiz. E as 5 horas do Carlos? O Agidesk não tem como adivinhar que o Carlos ajudou em mais 5 horas. Então, a realidade, esse atendimento não é 5 horas. Ele é 10 horas homem de trabalho. 5 do Luiz e 5 do Carlos. De acordo? Então, o que a gente vai fazer? O Carlos ele pode vir aqui em atividades e ele pode vir aqui, novo apontamento, vai colocar ali quanto tempo ele ficou, vai colocar uma descrição, tá? Por exemplo, ajudei em X coisas, tá? E vai salvar. Aqui, então, vai ficar um apontamento manual, né? Então, óbvio, né? Aqui está o meu nome porque fui eu que fiz, mas estaria o nome do Carlos ou do atendente que auxiliou. E aqui ele vai somando o total de horas, certo? É importante também para o Carlos, porque imagina, todo o atendimento que o Luiz pega fica no nome dele, mas todo atendimento o Carlos vai lá e ajuda 2 horas ele. No final, lá, quando for tirar um indicador, um relatório, vai parecer que o Luiz trabalha o dobro do Carlos, sendo que, na verdade, todo o atendimento o Carlos ajuda, ele só não estava registrando as horas. Então, ele pode registrar aqui também. Ok? Vamos voltar aqui para os comentários. Parte lateral aqui, o que a gente tem? Nome do cliente, temos aqui o serviço que ele abriu, certo? Temos aqui mais algumas funções para a gente explorar. Digamos que o Luiz abriu o atendimento, mas ele falou assim, ó, estou abrindo atendimento no nome do Carlos, pois o computador dele não está ligando. Peço que não me envolvam mais nesse processo. Só fiz a abertura do ticket, não quero que vocês me incomodem. Tá? O que vai acontecer? Se eu clicar aqui em responder, vai para quem? Para o Luiz. O cara acabou de pedir que não era mais para envolver ele. O que a gente pode fazer? Posso clicar no nome do cliente e alterar, colocar o nome da pessoa que ele sugeriu ali. Então, eu limpo a seleção e pesquiso aqui, por exemplo, quem? Vou colocar Maria aqui. O nome da pessoa que ele se referiu. Ok? Então, a gente alterou. Aqui ele está dizendo que está com problema de conexão, mas quando ele colocou aqui, ele botou assim, meu monitor não está ligando. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Posso seguir com o atendimento aqui falando de conexão e ele falando de monitor? Pode. Mas se tu pode fazer o correto, por que tu vai fazer o incorreto? Então, para que eu vou lá alimentar um indicador falso? O problema não era de conexão, era de monitor. Então, eu vou clicar no serviço e eu vou corrigir o serviço. Eu vou colocar qual que era o serviço correto, tá?
Descendo aqui, tá? Nós temos aqui opções de marcadores. Vocês podem usar marcadores. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós temos aqui vários tipos de marcadores. Então, por exemplo, é um cliente VIP. Pode colocar aqui. Outro pode, por exemplo, a gente atende o Brasil inteiro. Quero saber quais os atendimentos da região sul. Então, quando eu for atender e ele for região sul, eu venho no marcador e coloco região sul. Quando for norte, norte. Pois o gestor pode pegar marcadores e tirar o indicador. Tivemos 200 atendimentos da região sul e 7 da região norte. Então, vamos contratar mais alguém lá para a região sul. Tá? Então, exemplos. Nosso suporte, por exemplo, utiliza marcadores para depois eles acharem atendimentos. Então, digamos que teve um erro aqui, sei lá, o erro 40. Esse erro 40 aconteceu há 2 anos atrás. Então, a pessoa que estava 2 anos atrás, ela levou 2 semanas para resolver aquele problema, mas resolveu. Nunca mais aconteceu. Essa pessoa saiu da empresa. 2 anos agora depois, aconteceu o mesmo problema. Mas alguém lembrou, o Luiz, há 2 anos atrás, resolveu, ficou umas 2 semanas. Vê se ele não colocou lá um marcador de erro 40. O Luiz deve ter colocado. Então, a gente pode vir aqui, ó, nos atendimentos ou nos atendimentos da minha equipe, vir em busca avançada e nós vamos ter aqui a opção de marcador. Então, aquele ali, ó, que a gente botou naquele atendimento, eu venho e busco. Eu não salvei ele. E a gente consegue localizar ele, tá? Vou achar ele aqui. E não estou localizando ele, acho que eu estou com algum filtro a mais aqui. Então, eu consigo localizar facilmente o meu atendimento. Cadê ele aqui? Aqui, tá? Então, a gente consegue localizar por marcadores, tá? Então, isso agiliza e facilita muito no dia a dia. Fora que é interessante a gente criar o costume, além de que o cliente vai receber por e-mail todo o que está acontecendo, né? Assim como o número do atendimento. Então, se algum dia ele ligar para nós, a primeira coisa que a gente vai perguntar, ele quer saber do atendimento. Vocês vão perguntar qual o número do atendimento. E ele vai falar ATD 44843. Vocês vão vir aqui nesta lupinha e vão digitar ele. Então, tá aqui o atendimento. Então, vocês vão clicar no atendimento que ele se referiu e vão ver a situação e vão dar o reporte ali para ele. Certo? Descendo um pouco mais aqui, temos o To-Do List. O que é o To-Do List? É uma lista de coisas que eu tenho que fazer neste atendimento. Então, ela sempre vem vazia. Então, por exemplo, eu tenho que ligar para o provedor de internet às 14 horas. Eu digito e dou um Enter. Tá? Tenho que, por exemplo, revisar os cabos. Digito e dou um Enter. Então, eu vou criando uma lista de coisas para eu fazer, porque o nosso dia nem sempre ele é linear. Então, a gente começa a fazer uma coisa, vai fazer outra, vai fazer outra. Então, para a gente esquecer no dia corrido, a gente trabalha desta forma. Então, eu já revisei os cabos. E às 14 agora eu vou ligar lá para o provedor. Já liguei? Beleza. Isso aqui é interessante de vocês trabalharem, porque vocês vão mapear tudo que tem que ser feito. Se vocês não conseguiram, precisaram sair mais cedo no dia de hoje, ou saíram de férias e algum colega vai assumir esse atendimento, ele já sabe exatamente o que tem que fazer ou aonde vocês pararam. Certo? Vamos agora voltar aqui para a parte inferior. O que nós temos aqui? Responder e encerrar. Quando eu clico em responder e encerrar, ele vai abrir a mesma tela que a gente teve de responder, porém, eu vou digitar aqui, eu vou ter a última interação com o cliente. Quando eu salvar, ele vai encerrar o atendimento. Certo? Uma coisa que é muito importante, lembra que a gente não iniciou aqui pelo cronômetro?
Por que que a gente colocou a duração obrigatória aqui? Porque se eu inicio só trocando, ele fica tudo zerado. Então vai ser aquele atendimento de flash, que a gente sabe que não existe. Então, quando eu vou encerrar, eu tenho que informar quanto tempo, por exemplo, eu fiquei nesse atendimento. Desculpa. Então, se eu colocar, por exemplo, só 1 hora, ele pega a data do relógio e desconta 1 hora. Mas eu posso também colocar exato o dia, a hora que eu iniciei, o dia e a hora que eu encerrei. Certo? Vamos fazer então isso aqui. Colocamos a informação e a gente vai salvar. Então, o atendimento está agora com a situação encerrada. O que que acontece? A Maria aqui vai receber que o atendimento foi resolvido no e-mail dela, juntamente com o e-mail padrão da Agidesk lá de encerramento. Ok? Encerrei esse atendimento incorreto. Tá? Esse atendimento não era para ter sido encerrado. Um colega meu veio aqui de forma errada e encerrou. A gente tem a opção de reabrir. O que a gente tem que cuidar, tá? O Carlos veio aqui e fechou de forma incorreta. Eu não vou dizer aqui, o Carlos se meteu, fez errado. Ah, não vou fazer isso, né? Então, por quê? O que que acontece? O que eu for escrever aqui, ou vamos evitar, né? A gente lá, a preguiça lá e salva. O que que vai acontecer? Vai ficar de qualquer jeito e o cliente vai ler o que foi colocado aqui. Então, vamos ter sempre esse capricho ali para demonstrar ali o máximo de profissionalismo para o nosso cliente. Então, o cliente vai ler a informação. O atendimento foi reaberto com a situação pendente e eu vou, então, seguir o meu atendimento. Ok? Digamos que eu quero encerrar o atendimento, mas eu não quero interagir com o cliente, eu só quero encerrar. Eu vou vir aqui em marcar como resolvido. Salvo. Ao marcar como resolvido, ele encerra e ele manda um e-mail padrão do Agidesk, tá? Informando o cliente que o atendimento foi encerrado. Sempre que eu vou reabrir um atendimento, é obrigatório escrever, tá? Eu não consigo reabrir se eu não digitar nada. Eu tenho aqui a opção de solicitar aprovação. Então, esse atendimento originalmente não precisa de uma aprovação. Digamos que aqui era computador não liga, ou defeito em equipamento. A gente viu que não tem mais solução, a gente precisa trocar uma peça. E essa peça vai custar R$ 1.000. Alguém tem que aprovar. A gente não vai sair comprando por voz da nossa cabeça. Né? Então, daqui a pouco a gente compra a peça e o cliente fala, não, mas eu não autorizei. E agora, como é que faz? Então, a gente pode clicar aqui em solicitar aprovação. Sempre que eu clique em solicitar aprovação, ele puxa o nome do cliente. Ah, eu posso digitar aqui, mas eu não quero. Essa aqui, digamos, é uma assistente, uma auxiliar, e eu preciso, na verdade, de uma aprovação de um gerente, de um diretor. Então, eu não vou pedir para ela, porque ela vai ter que pedir para ele, depois vai voltar, então já mando direto para a pessoa. Então, eu posso apagar aqui e enviar para outra pessoa. Vamos enviar para Daniela. Tá? Então, tem o assunto aqui que vai para o e-mail, e aqui eu vou dizer, exato, a peça nova vai custar R$ 1.000, tá? 1.000 dinheiros. Eu escrevendo exatamente dessa forma e salvando, o que que vai acontecer? A Daniela só vai receber que a peça, beleza, a peça vai custar R$ 1.000. Mas que peça? Do que a gente está falando? Não sei. Eu posso incluir comentários. O que que é em comentários? Aqui, ó, nós temos comentários, 8 interações. Ah, então ela vai receber tudo que está aqui. Pô, Luiz, mas até o que é a equipe, eu coloquei interno, depende.
Aqui, ó, ao incluir comentários, eu posso dizer que eu quero somente comentários públicos. Então, se tiver algo que a gente colocou interno, ela não vai receber. Ou então eu venho, não, pode ser todos. Interno, público, tudo. Certo? Caso a Maria tenha anexado lá uma foto mostrando que o computador não liga, eu posso pesquisar aqui e manter o arquivo. Ela me mandou. Eu posso também, tirei uma foto ali que a peça estava danificada, posso anexar aqui. Então, quanto mais completo for, melhor, né, pessoal? Então, temos aqui a privacidade. Estão vendo que eu estou mandando para a Daniela, mas quem é o cliente é a Maria. Eu posso, por exemplo, dizer que é público, então a Maria está vendo que eu estou pedindo uma aprovação para a Daniela e que eu escrevi isso aqui. Caso eu não queira que ela saiba que eu fiz esta solicitação de aprovação, eu vou alterar a privacidade para interno. Feito isso, a gente vai clicar para enviar. Então, está a situação em aprovação e agora estamos aguardando a Daniela. No e-mail dela vai chegar lá todas as informações que a gente previamente ali cadastrou e 3 botões: aprovar, rejeitar e acessar o portal. Se ela clica em aprovar, ela tem a opção de escrever alguma coisa. Ah, eu aprovo, mas pesquisa aí e pede o desconto que eu só vou aprovar até R$900. Ou então ela rejeita. Quando ela rejeita, ela é obrigada a informar por que ela rejeitou. Porque senão vocês imaginem a saia justa que o Luiz vai ficar aqui. A Maria pediu algo, a Daniela rejeitou e não disse o porquê. Daí o Luiz vai dizer: Daniela, não foi aprovado seu atendimento. O que ela vai fazer naturalmente? Por quê? E o Luiz vai responder: não sei. Ou vai ter que estar mandando outro e-mail lá para a Daniela, tá? Pedindo uma justificativa. Então, por isso que é obrigatório, tá? Para facilitar e agilizar o processo. Tá? Aqui é enviar e-mail. O que é o enviar um e-mail? Digamos que somos uma empresa de uma fábrica de carro. Então, chegou aqui para a gente, um serviço, montar o carro. Tá? Então, caiu aqui para nós, a gente está na nossa linha de produção montando o carro e faltou pneu. Tá? Faltou 4 pneus aqui para o nosso carro e a gente precisa mandar lá para o nosso fornecedor solicitando 4 pneus. Então, ele não usa a Agdesk. Como é que a gente vai fazer? Eu posso pegar o meu e-mail pessoal ali de trabalho, meu Outlook, meu Gmail, e mandar para ele. Só que daí, se eu fico doente, ou se eu saio de férias, alguma coisa, um colega meu que vai assumir, vai, tá faltando o pneu aqui. Ele não tem acesso ao meu e-mail. Como é que ele vai saber se eu já pedi ou não? Não tem a senha no meu e-mail? Capaz ele fazer um pedido duplicado. Tá? Então, eu posso enviar um e-mail a partir aqui de dentro do atendimento. Eu vou clicar em enviar um e-mail. Sempre vai vir para o cliente, eu posso fechar e escolher qual que é a pessoa que a gente vai mandar. Esse exemplo para a Clara. E aqui é o padrão de e-mail, né? Então pode ter uma cópia oculta, tá? Ou não pode ter nada. Vou lá, eu vou colocar solicito 4. Vou botar aqui. Não vou perder tempo aqui. XPTO. Então colocamos a mensagem. Vou incluir os comentários ou não. Daqui a pouco, para o fornecedor, não existe a necessidade dos comentários. É algo mais interno da nossa empresa. Eu vou tirar. Não quero anexo, não quero nada. E eu quero que a privacidade seja pública. O cliente também saber que a gente já pediu. Tá? Então, vou enviar. O que a gente acabou de fazer aqui? A gente saiu do nosso universo do Agdesk. Tá? Então, o nosso fornecedor lá, Pneus Luiz, lá, Luiz Pneus, ele não usa Agdesk. Mas a gente mandou um e-mail, caiu lá no Gmail dele. Caiu no Hotmail, sei lá, qual e-mail que ele usa lá. O que ele vai fazer? Ele vai responder. Beleza, ó, Luiz, consigo te entregar amanhã às 17 horas, pode ser? Vai custar 5 mil. Vai cair aqui dentro. Aí o que eu posso ainda fazer? Meu cliente aqui, ó, conseguiu o pneu para amanhã, mas vai custar 5 mil. Tu aprova? Aprovo. Pum.
vou lá e respondo para ele. Pode ser? Combinado. Tá? Então, a gente conseguiu interagir com pessoas fora aqui do nosso universo. Conforme ela vai respondendo lá, cai aqui. Ok? Então, o que mais que a gente consegue fazer aqui também? Eu posso imprimir os nossos atendimentos, clicando aqui, ou clicando dentro aqui dos 3 pontinhos e clicando em imprimir. É a mesma coisa. Então, vamos por aqui. Então, eu posso simplesmente clicar em pré-visualizar e ele já vai trazer aqui um resumo do nosso atendimento. Posso clicar com o botão direito imprimir, salvar em PDF ou imprimir, tá? Então, fica aqui a opção. Dentro dos 3 pontinhos, a gente tem também a opção de transferir, tá? Caiu o atendimento para TI suporte, mas ele está pedindo aqui para instalar um ponto de rede. Não é com o suporte, daí é com a infraestrutura. Então, eu posso clicar nos 3 pontinhos, transferir, limpo a seleção, porque ele sempre vai puxar o responsável. Olha como é a obrigatoriedade, notem que é a equipe. Então, eu posso vir aqui dizer que é da equipe de infra e salvar. Por quê? Vai cair lá nos novos atendimentos. Alguém lá tem 10 pessoas na infra, um dos 10 vai ter que pegar o atendimento. Mas se eu já combinei lá com a Ana, eu já conversei com a Ana, por que eu vou largar lá no montante geral? Daqui a pouco o Carlos pega e a Ana está procurando lá. Então, se eu conversei com ela, coloco o nome dela e transfiro. Antes de transferir, a gente ainda tem um passo aqui, ó. Deixar de seguir. Se eu não seleciono essa opção aqui, envio, o meu nome sai de responsável, entra o nome da Ana e o meu nome vem para onde? Para seguidor. Eu não estou mais atendendo, mas eu quero ver o desfecho desse atendimento. Mas se não tem nada a ver com o nosso setor, então a gente deixa de seguir, transfere e vida que segue. Tá? Só não vou transferir para a gente manter aqui o nosso exemplo. Dentro dos 3 pontinhos, a gente tem também aqui ó, o visualizações, né? Que carinhosamente aqui eu apelidei de dedo duro. O que é o dedo duro? Vou clicar nele aqui, ó. Todo mundo que for acessando o nosso atendimento vai ficar um registro aqui. Então, digamos que o Carlos aqui, ele precisa participar de um congresso. Então, eu falo para ele, beleza, ele abriu o atendimento correto. Daí eu falo, Carlos, tem que me mandar as informações até 18 horas. Mandei isso às 11h12. O Carlos, ele entrou, dei toda a listagem, ele entrou, não me respondeu. Passou um tempo, era 2h da tarde, eu falei, Carlos, vai ficar apertado o prazo aqui, tem como tu me passar tal e tal informação até às 18 horas? Senão não vai conseguir entrar. Ele, no congresso. Ele entrou de novo, visualizou, não me respondeu. Aí 17 horas, eu falei, Carlos, não me mandar agora, tu vai perder. 17h02, ele entrou, não me respondeu. Perdeu lá a inscrição, no outro dia veio o gestor lá da área do Carlos e queria uma satisfação. Eu falei, não, eu cobrei o Carlos 3 vezes, ele não me respondeu. Daí ele vai falar o clássico, eu não vi. Aí tu vai ter o respaldo. Eu te mandei tal horário, tu viu. Depois eu te mandei tal horário, tu viu. Depois tal horário, tu viu. Então, a nossa parte aqui a gente fez. Tá? Então, isso aqui é para trazer o respaldo para o atendente. Tá, Luiz, mas e se ele só entrou aqui e não leu tudo? Bom, daí eu não tenho como adivinhar, né? Então, mas ele acessou aqui, ele recebe também lá por e-mail, então ele poderia ter visto por e-mail e por aqui também ele acessou. Tá? Então, pessoal, temos aqui o resumo, então, do nosso treinamento. Tá? A gente está aqui há 1h falando, mas o resumo do resumo. Vou pegar um atendimento, como é que eu faço? Vou em novos atendimentos, vou pegar aqui, pegar um que não seja utilizado, vou pegar o atendimento. Primeira coisa, não vou ler aqui o que o cliente me pediu, depois eu vou já começar a fazer. Eu vou iniciar o atendimento. Iniciei o atendimento, agora sim eu vou ler o que ele está pedindo. Ah, isso aqui não é comigo. Transfere. Tá? Ah, mas ele está falando de maçã e abriu aqui banana. Então, clico aqui e corrijo.
Ah, ele não me trouxe informações corretas. Responder e pergunto para ele as informações para não fazer nada errado. Ele me respondeu, beleza, agora eu vou lá no meu outro sistema, fiz o que ele tinha que fazer, respondo e encerro, ou marco como resolvido. Então, a gente tem inúmeras opções aqui para trabalhar. Hoje o nosso tempo ele é um pouco mais limitado, a gente teria mais opções ainda para a gente explorar, mas devido ao tempo aqui eu trouxe as principais funções. Então, a gente poderia, por exemplo, ao encerrar um atendimento, também colocar uma classificação. Tá? O que eu quero dizer com isso? Quando eu vou encerrar ele, eu posso dizer que ele abriu o atendimento que era um erro de sistema, mas na verdade era uma falta de conhecimento. Aqui existe um grande desnível, né? Então, se há um erro no sistema, a equipe técnica vai atuar. Se é uma falta de conhecimento, bom, daí tem que ler o manual. Então, são dois fatos para situações diferentes. Tá? Então, basicamente é isso, pessoal. Então, qualquer dúvida que vocês possam ter aí ao longo da jornada de vocês, gosto aqui de reforçar em todos os meus treinamentos que temos aqui no site da Agidesk conteúdo dedicado para vocês, então, dedicado para vocês tirarem suas dúvidas. Vocês vão vir aqui em ajuda, dentro de ajuda, nós temos aqui inúmeros artigos, tá? Como, por exemplo, o guia do Agidesk. Dentro do guia do Agidesk temos o manual do cliente, o manual do agente. Então, hoje estamos falando de agentes, então vamos clicar aqui no manual da agente, atendimentos, por exemplo. Ó. Então, temos aqui vários, ó, como mesclar atendimento, como criar atendimento, subatendimento, como transferir atendimento. Então, tudo aqui como atender, ó. Tudo isso que eu falei hoje para vocês, se vocês precisarem, além do vídeo que ele vai ficar hospedado lá no nosso canal no YouTube, vocês podem clicar aqui e vai ter um artigo dedicado aqui, ó, a toda essa a explicação que eu trouxe aqui para vocês no detalhe, certo? Além de que, no ambiente de vocês, vocês vão ter esse camaradinho aqui, ó, chamado Central de Ajuda. Então, quando vocês clicarem aqui, ele vai direcionar vocês para algum artigo, tá? Nesse exemplo aqui que eu trouxe, ele trouxe direto para cá, porque é um ambiente que eu estou de teste. Mas lá no ambiente de vocês, ele vai abrir aqui uma caixinha, vocês vão digitar a palavra-chave que vocês querem, por exemplo, atendimento. E ele vai trazer uma lista de todos os artigos que contém a palavra atendimento. Certo, pessoal? Então, faltando aí 2 minutinhos, então eu quero agradecer imensamente aí vocês estão buscando conhecimento aqui da ferramenta, a gente fica muito feliz. Então, contem com a Agidesk. E é isso, pessoal. Vou encerrar a gravação aqui por hoje, agradecendo aí, desejando uma ótima semana a todos.